E hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre o baguá. E aí, o que é o baguá, né? Vou falar um pouquinho para vocês o que é o baguá e também sobre as áreas do baguá. Então aqui, para quem não conhece, não sei, aqui se vai ficar muito grande para vocês verem, este aqui é um dos desenhos, né, do baguá, mas todos eles têm esses trigramas, tem o yin e o yang aqui no centro, e ele é como se fosse uma bússola, né, como se fosse uma bússola que é utilizado para localizar áreas da nossa vida. Se vocês perceberem, a gente tem aqui áreas, né, diferentes da nossa vida, e no centro também é uma área que é a área da saúde. E estas áreas, elas estão dispostas energeticamente na nossa casa. E como que a gente vê isso? Quando a gente aplica o baguá, que é essa bússola aqui, na nossa planta baixa, na planta baixa da nossa casa. Então, aquele desenho que a gente tem lá da nossa casa, e a gente vai aplica essa bússola, aplica o baguá nessa planta. Quando a gente aplica o baguá nessa planta, a gente localiza as áreas da nossa vida, as 9 áreas da nossa vida, as 9 áreas que são cuidadas, né, pela filosofia chinesa, né, e também pela medicina chinesa como uma prevenção. Por quê? Porque cada área desse baguá, dessa bússola, que está localizada na nossa casa, ela tem influência com aquela área da nossa vida. E é aí que a gente faz muitas transformações, porque eu vou estar olhando como está cada área da minha vida dentro da minha casa. E aí é que acontece a terapia da casa, a harmonização da casa, a aplicação do Feng Shui na casa. O que pode acontecer quando a gente coloca, né, o baguá na planta baixa? A gente pode perceber que eu posso ter áreas que tem extensão. E o que seria a área de extensão? É uma área que está construída a mais na minha planta baixa, dentro da minha bússola. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que acontece, se eu tiver, por exemplo, uma área como a área do trabalho, que ela tem extensão no desenho da planta baixa da minha casa, é muito provável que eu trabalhe muito, não pare, né? A minha ação trabalho seja bem grande. E muitas vezes isso não quer dizer que eu estou próspera, né? Isso não quer dizer que eu estou ganhando muito dinheiro, que eu estou conquistando muitas coisas. Eu posso estar trabalhando muito e não estar ganhando como eu gostaria ou como eu classifico que seria o ideal pela quantidade que eu trabalho. O que também pode acontecer quando eu vou olhar essa bússola na minha planta baixa é que eu possa ter falhas, né, cortes. Então pode ser que eu tenha lá uma área de prosperidade que esteja só pela metade do todo, tá? Do todo da minha planta baixa. Então o que acontece? Eu tenho que ativar muito bem essa área de prosperidade. Por quê? Porque senão eu vou estar trabalhando muito, fazendo muitos movimentos e não vou estar conquistando a prosperidade que eu gostaria. E aí a prosperidade entra sim as coisas materiais, os bens materiais e as outras coisas que eu também considero como prosperidade, como por exemplo um ambiente familiar saudável, né? Um bom relacionamento, estar bem no meu trabalho, feliz com a minha vida profissional. Então isso também está dentro da minha classificação de prosperidade. Ou ainda eu posso ter uma área faltante desse mapa. E aí é uma coisa que acontece muito nas casas,
Quando a gente analisa essa planta baixa, a área de relacionamento é uma área que falta muito. E quando a gente tem falta de área de relacionamento na planta baixa, a gente vai ter com certeza alguém morando nessa residência que gostaria de estar, né, vivendo um relacionamento, ter uma companhia, ter alguém para fazer suas trocas, e a pessoa tem dificuldade de entrar num relacionamento duradouro, num relacionamento que seja feliz, que seja congruente com o que ela quer. E o que a gente faz quando a gente analisa esses pontos e que podem estar acontecendo? A gente harmoniza isso, nós curamos isso. Cada situação que aparecer na sua planta baixa vai ser curada de uma forma, porque cada situação é uma situação, cada casa é uma casa e cada situação e objetivo de vida também é único. Então precisa olhar para isso como um todo, mas individualmente. Além disso, o baguá, né, e esta planta baixa também são trabalhados com elementos da natureza. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas cada área, né, cada área do baguá que nós chamamos, tá? Cada guá, que é chamado dentro da filosofia do Feng Shui, ele é trabalhado regido e trabalhado por uma área, né? Essa área com um elemento, tá? Então, cada área é trabalhada com um elemento, também com uma cor. E quando a gente fala de cor, não é uma única cor, tá? O baguá, ele tem a cor principal. Isso não quer dizer que eu preciso harmonizar a minha área de trabalho da minha casa toda de preto. Muitas vezes eu consigo harmonizar ela sem usar o preto. Existem outras coisas e outras cores que podem ser utilizadas em cada área. Quando a gente fala de elemento da natureza, então, cada área desta bússola, ela é ativada, como nós chamamos, e trabalhada com um elemento da natureza. E aí a gente entra no ciclo energético. Porque o ciclo energético é que ele vai estar construindo algo no positivo para mim crescer, ou ele vai estar destruindo algo que vai me trazer mais dificuldades. Por exemplo, se eu estiver numa área que é uma área regida pela madeira, né? Madeira, árvore, o caule, né? E eu colocar nesta área dentro da minha casa, que pode ser qualquer cômodo, e aí por isso a importância de nós colocarmos o baguá corretamente, tá? Na casa, porque eu preciso saber exatamente aonde é cada área. Se eu tiver, por exemplo, um cômodo, tá? Que é regido pelo elemento da natureza madeira, certo? Então eu vou ter que ter madeira lá, ou cores de madeira, ou objetos de madeira. Eu vou estar trabalhando este elemento dentro deste cômodo. Só que ao invés de eu ter isso, eu tenho muito metal. Eu tenho muitas estátuas de metal, eu tenho cadeira de metal, a minha mesa é de metal. O que acontece quando vamos sair da casa agora? O que acontece quando eu sair da casa e for para a natureza, certo? O que eu faço com o metal em relação à madeira, né? O metal, ele corta a madeira. Eu uso o metal para cortar a madeira, né? Todas as ferramentas que eu usar energeticamente com o metal, eu vou estar cortando a madeira. Então, no ciclo de construção energético, eu estou destruindo o fluxo desta área da minha vida. Porque nesta área da minha vida eu teria que ter madeira. Com o que eu vou alimentar a madeira? Com a terra, com a água, aí a madeira vai crescer. Mas como eu tenho muito metal neste ambiente,
eu vou estar criando um ciclo de destruição e não de construção. E aí essa área da minha vida vai sofrendo situações e mais dificuldade de ter um fluxo positivo. Um outro exemplo muito simples que é fácil de vocês entender também é quando a gente fala do elemento água e do elemento fogo, né? E vamos lá, todo mundo tem isso na cozinha, né? Então eu tenho o elemento água na cozinha, que é a minha lavadora de louça, a geladeira é considerada água, a torneira, né? Então eu tenho água. E o fogo eu tenho esse elemento lá no meu fogão, certo? E também no forno elétrico, ele também é considerado elemento fogo. Aonde eles estão dentro dessa casa? Em que localização? Eles estão perto? Estão na mesma linha? Estão um de frente para o outro? Porque se eu tiver muita água em cima do fogo, o que acontece? Eu apago o fogo. O fogo é um elemento da natureza que rege uma das áreas deste baguá aqui, que é uma das áreas da minha vida. Por exemplo, o sucesso é regido pelo fogo. Então eu vou ter muito mais dificuldade de realizar os meus projetos, de finalizar os meus projetos, porque o que está acontecendo? Está tendo muita água e apagando esse elemento dentro do ciclo de construção energética da minha casa. Se eu colocar, né, ou alimentar esse local que eu preciso de fogo com a madeira, porque quem é que vai trazer o fogo? Quem alimenta o fogo, faz com que o fogo cresça? A madeira. Então, se eu trazer a madeira para dentro desse conjunto, né, mais madeira do que água, eu vou estar alimentando um ciclo construtivo para que o fogo permaneça, aconteça ou aumente. Tá? Então, isso é feito individualmente em cada área energética da casa, olhando para todas as informações que tem lá, sabendo qual é a área energética desse local, qual é o elemento que rege e quais as informações de ciclo de construção ou destruição que pode estar acontecendo lá. Esse é um pedacinho do que a gente faz quando a gente aplica a harmonização. Tá? Tem outras coisas que também são olhadas pela planta baixa, que também são analisadas pela planta baixa. Mas aqui eu estou trazendo os pontos principais do baguá, da utilização do baguá dentro da técnica e dentro dessa visão, né, de Feng Shui, aonde que eu localizo e como eu uso o baguá dentro do projeto todo. Agora a gente vai vou falar para vocês um pouquinho das 9 áreas, né? Lembra que eu falei já aqui para vocês, para quem estava comigo, acho que foi na primeira ou na segunda live, que os chineses, eles usam, né, o Feng Shui, eles olham o ambiente, tá dentro da ramificação da medicina chinesa, dos passos da medicina chinesa, para evitar as doenças, né? Então, eles não esperam doer para tratar, eles tratam antes, né? E eles tratam o todo, e esse todo está incluído o ambiente aonde eu vivo, porque eu ressoo o tempo inteiro com esse ambiente. A nossa casa, o nosso ambiente de trabalho é como se fosse a nossa segunda pele. Eu estou ressoando com tudo que está acontecendo lá. Tem informação. Tudo que acontece é informação que está conectada comigo. Todas essas 9 áreas, elas são áreas que nenhum de nós tiraríamos da nossa vida. Na verdade, elas são áreas que nos levam ao equilíbrio, né? O mais perto do equilíbrio, porque a gente nunca tá 100%, né? Mas ela vai nos conduzir ao maior equilíbrio. Por quê? A maior finalidade é nós estarmos com saúde e termos qualidade de vida, termos bem-estar. Então, se eu tenho essas 9 áreas equilibradas na minha vida,
é muito provável que eu esteja equilibrada emocionalmente, energeticamente, fisicamente, espiritualmente e, por consequência, eu vou ter mais saúde e uma vida mais próspera, mais tranquila, criativa, com realizações. Então, esse é o grande objetivo. O que acontece aqui? O centro é a saúde e as outras áreas da nossa vida, né, que são regidas aí dentro do Baguá, elas alimentam esse centro. Então esse centro ele é alimentado pela área do trabalho, pelo nosso sucesso, pela nossa área de família, pelos nossos relacionamentos, pela criatividade que a gente tem para realizar as nossas coisas, os nossos amigos, o nosso autoconhecimento ou a nossa espiritualidade. Então tudo isso vai alimentar essa área do centro que é a saúde. Olha como é fácil a gente entender isso. Se numa dessas áreas eu não estiver bem, é como se fosse aquele banquinho que eu não consigo sentar, né? Ele já pende um pouquinho para o lado, né? Então eu vou tendo uma boa saúde quando eu tenho essas áreas em equilíbrio. Eu não estou dizendo que a nossa vida, trabalhar, o escritório é home office, né, gente? Então curto demais. Trabalhar essas áreas da nossa vida vai fazer com que o nosso banquinho se mantenha um pouco mais equilibrado. Olha só, se eu tiver com várias situações dessas áreas, como vai ficar esse centro de saúde? Nós não vamos perdendo o sono, ficando nervosos, ansiosos, agitados, tristes, sem energia para fazer as nossas coisas, quando essas áreas não estão bem ou algumas delas. Então, aí é que vem a situação da saúde. E quando essas áreas estão equilibradas e eu estou alimentando bem esta saúde que é o meu bem-estar, a minha energia, né? O meu bem-estar físico, o meu bem-estar mental, eu vou automaticamente alimentando essas áreas do centro para fora. Se eu estou bem, eu vou ter muito mais energia para buscar minha prosperidade, para buscar o meu sucesso, para tratar com a minha família, para ter criatividade para resolver as situações que vão surgindo na minha vida, né? Eu vou atrair os melhores amigos que contribuam na minha vida, que sejam bons, né? Eu vou então estar no meu trabalho mais feliz, eu vou conseguir fazer as mudanças com leveza. Então dá para perceber que essas 9 áreas, elas têm muita importância na nossa vida e elas estão na nossa casa. Elas estão representadas energeticamente na nossa casa. Eu sempre falo para os meus clientes, para minhas alunas, começou alguma situação no seu relacionamento, a primeira coisa que você faz, vai lá e olha como está a sua área energética do relacionamento. Tá conseguindo ficar organizada? Tá ficando limpa essa área? Será que não tem alguma coisa lá que tá fora? E muitas vezes se percebe coisas que estão fora. Às vezes até coisas que a gente está guardando para alguém e não percebe, e aí já movimenta a energia de uma outra forma, tá? Então assim, muitas dessas coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente pode buscar as informações que a casa vai trazendo. Eu digo sempre que a casa fala, né? Ela grita, tanto que quando começa uma energia mais pesada, mais negativa na casa, a gente começa a perceber, começa a quebrar coisas, ninguém se entende, queima eletrodoméstico, queima lâmpadas, né? Então isso é um falar físico da casa. E aqui, voltando para o Baguá, a gente tem então as 9 áreas e eu vou citá-las aqui para vocês e falar um pouquinho como elas interferem, que ligação que elas têm conosco, né? Que ligação que elas têm com a nossa vida. Então, quando a gente fala da área de trabalho, né? A área de trabalho é o que eu faço, a minha ação para alcançar os meus objetivos.
É o que eu entrego para o mundo, né? Da minha ação, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e que eu entrego para o mundo, a energia que eu entrego. Então, o que acontece aqui na área de trabalho, né? Essa área de trabalho, ela pode ser potencializada, ela pode ser olhada para quem quer, por exemplo, mudar de profissão, quem quer fazer uma transição de carreira, para quem quer se manter feliz no trabalho, e ela é trabalhada, todas as áreas, né? Elas são trabalhadas para todas as pessoas que estão neste ambiente, tá? Então, se for um ambiente comercial, para quem quer mais movimentação de pessoas nesse ambiente, né? Para quem quer mais trabalho, tudo isso é trabalhado dentro desta área, tá? Justamente para quê? Para que a gente alcance os nossos objetivos com a nossa entrega profissional. Quando a gente fala aí de setor, que tem este setor dentro, né, do Bagua, que é o setor de espiritualidade ou conhecimento, vocês também podem encontrar como o setor de conhecimento, tá? Ele tem algo muito especial, porque ele trabalha o nosso autoconhecimento, né? O nosso autoconhecimento, ele não precisa estar ligado à religião, e por isso que eu falei, quando a gente falou sobre mitos e verdades, que é um mito que o Feng Shui é uma religião, tá? O que harmonizar uma casa tem ligação com uma religião, não. Qualquer pessoa de qualquer religião é muito bem-vinda a olhar para a energia da sua casa, porque aqui é o autoconhecimento. O que é religião para você pode ser diferente para o outro e tá tudo bem, né? Desde que seja sempre, a gente ao menos sempre busca que seja numa linha positiva de fazer o bem, de olhar, né, com gratidão e com positividade para as coisas. Tá? E o que ela vai trabalhar? É justamente o nosso autoconhecimento, o nosso propósito de vida, o que eu vim realizar, o que eu vim entregar, né? A minha realização. Aqui é que a gente olha para isso, tá? Quando a gente fala então do próximo, a gente pode estar falando aqui da área de família. O que é essa área de família, como ela intervém aí na nossa vida, né? As nossas relações em grupo, e aqui a gente fala não só dentro do grupo familiar, né, mas também dos outros grupos que a gente convive, mas ela tem sim um foco bem forte no grupo familiar. Como está o andamento da minha família na minha casa, né? Como está esse relacionamento, para que ele seja harmonioso, para que a gente tenha uma convivência e resoluções de situações familiares de uma forma criativa e leve. Então se trabalha toda essa relação de família, né? E a gente sabe que todo mundo tem na sua casa algo que precisa olhar. Muitas vezes não é com a família que está morando, os filhos, o marido, enfim, às vezes é com os pais, com alguns tios, enfim, tem toda essa bagagem de família, de árvore, né, genealógica. Claro que a gente trabalha mais com afinco, sempre partindo dos moradores da casa, né, mas ela também vai ressoar na nossa família de origem, tá? Prosperidade. Então a prosperidade, ela vai trabalhar sim as nossas conquistas materiais, tá? O que você está querendo obter, né? De conquista material, de conquista pessoal, né? E de conquista interpessoal. E aqui eu falo assim sempre que o que é prosperidade para mim pode ser diferente para você, né? A prosperidade, ela é algo amplo. Para você, prosperidade pode ser morar em determinado lugar, com determinadas especificações, porque é importante a gente saber o que a gente quer e com todos os detalhes do que a gente quer, né, para emanar essa energia corretamente. E para o outro pode ser morar em determinado lugar, não ter uma casa fixa, fazer viagens de tempo em tempo, morar um tempo num local, um tempo no outro. Tá tudo bem, prosperidade para você pode ser realizar
né, um projeto de vida que você tem, ou um projeto profissional, e para o outro não, pode ser adquirir algum automóvel, por exemplo, uma joia. Então a gente não tem aumentar o seu salário, né? Por exemplo, trocar de emprego para você ganhar mais, ou para você se realizar na sua entrega. Então aqui a gente oscila, né, dentro do que cada um sente que é prosperidade para si, mas ele tem sim uma conotação muito forte com os bens materiais e essa realização pessoal nossa. Sucesso, área de sucesso, aí a gente vai estar falando da realização pessoal e finalização dos seus projetos e das suas ideias, né? Aqui a gente tem também essa conotação diferente, né? Para você, sucesso pode ser você ser conhecido, reconhecido a nível de muitas pessoas, estou usando aqui um exemplo, né? Ou para você o sucesso pode ser só você conseguir iniciar e finalizar aquela tela de pintura que você começou a fazer em determinado momento da sua vida. Tá? Então realmente é o iniciar e finalizar o seu projeto e ser reconhecido da forma que você gostaria de ser reconhecido. Aí a gente está trabalhando essa área de sucesso. Relacionamento, então o relacionamento ele está muito conectado com a relação que eu tenho com a minha pessoa mais próxima ou que eu desejo ter com a minha pessoa mais próxima, tá? É harmonizar sim este relacionamento com o meu marido, com o meu namorado, com o meu namorado, né? Com o meu noivo. Então é ajustar este relacionamento e melhorar esse relacionamento, tá? Independente do que seja e de como ele esteja, a gente trabalha para que isso melhore. E para quem não tem o seu relacionamento ainda e está no seu desenvolvimento de encontrar esse relacionamento, também isso é trabalhado nesta área de relacionamento da casa. Criatividade. Aqui a gente está falando de uma ligação muito forte com filhos, então quem tem filhos na casa é uma área que a gente trabalha essa energia das crianças, dos adolescentes, que é a energia de filhos, porque eles automaticamente são criativos, né? Eles já são muito criativos, até pela leveza da idade que eles têm nesse momento de vida. Mas além de trabalhar então toda essa leveza para eles, né, e o cuidado com os filhos, mesmo quem não tenha, é trabalhado também na área da criatividade, a energia de criar, né, da gente ter a energia de criar coisas, situações e momentos de resolução para as nossas situações de dia a dia, situações de problemas, situações de dificuldades. Então, o que acontece? Acontece que a gente sabe que a nossa vida está sempre oscilando, né? Que tem muitas situações que acontecem e a gente não precisa sofrer tanto para resolver as coisas. É a gente ter mais criatividade para trazer, para atrair ou para buscar fazer um movimento de solução das nossas situações. E a gente trabalha isso na área de criatividade. A outra área que é muito importante também é a nossa área de amigos, né? E ela também tem uma ligação com viagens. Esta área a gente trabalha viagens também, que é para quem gosta muito de viajar, para que essa ação, né, esse movimento de viagem aconteça dentro da vida dessa pessoa. E os amigos, né? Os amigos que contribuam para a nossa vida, aqueles amigos que a gente quer sempre por perto, né? Ou para sorrir, ou para trocar uma palavra, ou para ouvir uma ideia, para aquele desabafo, mas que venham contribuir. Até porque eu sempre falo que quando a gente aplica, né, a técnica na casa,
quem não contribui para a nossa vida, de alguma forma vai sair da nossa vida. É uma mudança que é inevitável de acontecer, né? As coisas vão, a energia vai fluindo e ela vai se colocando de uma forma que tudo que não é para estar na nossa vida ou que não vai beneficiar o nosso movimento para frente vai sair da nossa vida de alguma forma. E a área de amigos, ela traz isso, né? Ela traz esse movimento de pessoas na nossa vida. Porque se a gente parar para pensar, a gente tem esses movimentos. Alguns vão contribuir, outros nem tanto. E a gente quer que os que contribuam fiquem, né? E não é só o doar, é a parceria, tá? E a gente trabalha isso aqui. E as viagens também, como eu disse, para quem gosta de viajar. E aí a gente alimentou todas essas áreas da nossa vida, todas as 8 áreas da nossa vida, e a gente chegou lá no núcleo que é a saúde, né? E essa área da nossa vida que também está lá na nossa casa, ela vai trazer então mais saúde para nós, saúde mental, saúde física, saúde energética, saúde espiritual. Porque nós, estando com as 8 áreas da nossa vida equilibradas, essa área de saúde vai estar bem fortalecida, então nós vamos estar equilibrados, com vontade de fazer as coisas, criativos, sabendo o que a gente quer, para que lado que a gente vai ir, que ação eu vou tomar, e aí a gente sabe que as coisas vão se construindo, né? Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que vão se aproximar de mim para a gente trocar ou para contribuir. Eu tenho um equilíbrio dentro da minha família e aí a saúde está alimentando tudo isso. E essas outras áreas também vão alimentando a saúde, né? Se eu estou bem no meu trabalho, se eu estou me sentindo próspero, se eu estou tendo sucesso no que eu estou realizando, independente se eu já finalizei ou não, né? A criatividade está fluindo para mim resolver as situações ou para mim colocar no meu projeto. Estou bem com a minha família, estou bem no meu relacionamento. A saúde também fica alimentada, ok? Então, eu acho que eu trouxe bastante informações aqui para vocês, já para vocês terem uma ideia do Baguá, dessa bússola maravilhosa. E tenho certeza que aqui quem ouviu não gostaria de tirar ou não tiraria nenhuma destas áreas da sua vida, né? Elas, a gente precisa delas, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode refletir. Nós precisamos de todas elas, o quanto mais equilibradas, para que nós estejamos inteiros e assim sim equilibrados para realizar as nossas coisas e realizar os nossos sonhos, nossos objetivos, prosperar, ganhar mais dinheiro, ter o nosso relacionamento feliz, né, em conjunto com outra pessoa, trocando ideia, parceria, não se sentir sozinho, se sentir acompanhado, que você tem alguém do seu lado para você fazer as suas coisas e também, né, se sentir feliz com o que você está fazendo, feliz com o seu momento de vida, perceber que a sua vida vai fluindo, que as coisas vão acontecendo e que não precisa ser tão pesado assim, que pode ser um pouco mais leve, que pode sim ser mais criativo e que a gente consegue ser mais feliz e consegue lidar com a energia da nossa casa e com a nossa energia e perceber, né, essa simbiose que existe aí. Então, vamos olhar sim para a energia da nossa casa. A gente precisa entender que nós precisamos dominar, comandar essa energia, a energia da nossa casa e a energia da nossa vida. Se a gente quiser olhar só para uma, a gente vai sofrer um pouco mais, vai ter mais dificuldade. A gente pode trazer as duas junto, trabalhar elas em conjunto e ser mais leve e mais fluido. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa manhã.
Hoje à noite teremos live novamente. E para quem ainda não se inscreveu para o evento do dia 7, se inscreva no link lá da minha bio. Desejo uma ótima segunda-feira. Para quem é novo aqui e não sabe, toda segunda-feira de manhã eu faço um tarô terapêutico nos stories. E agora eu vou terminar a live, vou me concentrar uns minutinhos aqui e já vou colocar o tarô terapêutico nos stories aí do Casa Positiva. Quem sentir de olhar, vai lá e dá uma espiadinha. Um ótimo dia, uma ótima semana e até a noite às 20h20 vamos conversar mais um pouquinho aqui com vocês. Tchau, tchau!